Olá, eu me chamo Emerson Massoli, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Desdobramentos Contemporâneos, Processos Híbridos entre Crafts e Tecnologias, em coautoria com a professora doutora Renilda Minuzzi. O texto ele apresenta apontamentos acerca de uma pesquisa em poéticas visuais realizada no decorrer dos anos de 2021 e 2022, sendo a minha dissertação de mestrado. Esse trabalho possui como motivação para a prática artística os aspectos da vida dentro do contexto da pós-modernidade, centralizando-se nas conceituações do fio condutor da poética, no caso o processo híbrido entre crafts e tecnologias, uma articulação entre técnicas exclusivamente manuais e tecnologias digitais. E, por fim, será comentada a instauração de uma das propostas artísticas realizadas dentro dessa pesquisa, a fim de ilustrar o que foi discutido durante essa apresentação. As palavras-chave dessa pesquisa, desse trabalho, são processos híbridos, arte e tecnologia, arte contemporânea e poéticas visuais. Então, a pesquisa ela possui como impulso criativo para o desenvolvimento dela a questão da pós-modernidade. Então, a pós-modernidade ela se desenvolve, né, a partir do autodesenvolvimento tecnológico, da globalização e principalmente da ascensão do sistema capitalista na qual vivemos hoje em dia. Diante disso, as variadas dimensões da vida e sociedade se tornaram instáveis, fúlgidas e efêmeras, e são essas características que fazem com que surja a motivação para a prática artística dentro desse trabalho. Os trabalhos instaurados são designados como instalações híbridas, formadas por elementos de origami, uma técnica japonesa de dobradura de papel, e também imagens referenciadas no movimento artístico Op Art. A metodologia de prática artística adotada nessa pesquisa é o processo híbrido entre crafts e tecnologias, que foi conceitualizado a partir do meu fazer artístico, então é algo próprio da minha prática artística, algo singular aos meus trabalhos artísticos. Esse processo híbrido é uma articulação entre técnicas tradicionais e meios tecnológicos. Neste caso, as técnicas tradicionais eu nomeio como crafts, que são técnicas exclusivamente manuais, na qual o artista, com auxílio de ferramentas e materiais, atribui a sua subjetividade por meio do esforço físico nesses elementos. E as tecnologias nesse processo, elas são entendidas como os dispositivos físicos e virtuais, que neste caso podem ser software gráficos, aplicativos móveis de edição de vídeo, redes sociais e também os QR Codes. Dentro do processo híbrido entre crafts e tecnologias, é realizada uma equidade entre as técnicas e as ferramentas. Não se atribui valor superior de uma tecnologia sobre a outra, e dessa mesma forma se respeita as limitações de cada uma das técnicas e dos dispositivos. E, por fim, dentro desse processo, o artista também se hibridiza, pois ele adquire as subjetividades tanto na manipulação com as tecnologias, quanto com a utilização dessas técnicas exclusivamente manuais. O conjunto de trabalhos desenvolvidos nessa pesquisa, ele é nomeado como Desdobramentos Contemporâneos, e esse nome, ele tem relação com alguns aspectos que são abordados na pesquisa. Neste caso, o termo desdobramentos, ele alude diretamente à questão do origami, que é o principal elemento compositivo dos trabalhos, né, na questão de dobrar e desdobrar, e também faz uma alusão
a questão das ilusões que são geradas a partir das imagens referenciadas na art, gerando uma imagem a partir, várias imagens a partir de uma imagem estática. E o termo contemporâneo, ele diz respeito à arte atual, mas principalmente ao contexto motivador dessa pesquisa, dessa prática artística, que é a pós-modernidade, e suas questões de seus aspectos de instabilidade, efemeridade e então, para ilustrar esse processo híbrido, eu vou descrever rapidamente a instauração da instalação Profusões do ano de 2021. Essa instalação é designada como um painel formado por mais de 200 elementos bidimensionais de origami, e a hibridização dentro desse trabalho, ela está presente principalmente na questão do desenvolvimento das imagens referenciadas na art que estão presentes na superfície desses origamis. Esse processo ele se inicia com a construção dessas imagens em software gráficos, seguindo princípios do design da superfície, principalmente a questão da modulação, e dentro disso se cria uma sub-hibridização, que é a questão da aplicação dessas imagens sobre os papéis. Neste caso, se utiliza duas técnicas. A primeira delas é a impressão dessas imagens, impressão digital sobre o papel que vai gerar o origami, e a outra técnica seria uma técnica manual, né, um craft, que é a criação dessas imagens por meio manual, utilizando a técnica de carimbos artesanais construídos de forma manual, na qual se reproduz os módulos criados digitalmente, se reproduz de forma física, e através do ato de carimbar se cria novamente essas imagens que foram desenvolvidas no software gráfico, assim fazendo um deslocamento, né, entre os ambientes físico e o virtual nessa questão da aplicação das imagens sobre os papéis que vão gerar os origamis. Esse trabalho, quando ele é instalado, montado, essas diferenças entre as imagens, entre os diferentes tipos de aplicação, entre os diferentes tipos de tecnologias utilizadas, elas se diluem no conjunto. Elas formam um todo unificado, no qual essas diferenças entre as imagens, elas não se sobressaem. Então, existe uma equidade estética entre entre essas tecnologias. E, por fim, foi possível analisar através do processo híbrido entre crafts e tecnologias várias sub-hibridizações dentro desse processo, principalmente na questão da construção das imagens e da aplicação delas sobre os papéis, e aprofundar-se no contexto da pós-modernidade fez com que fosse percebida que a vida está cada vez mais ligada à arte contemporânea, principalmente na questão de influenciar na prática artística dos artistas de hoje em dia, e isso teve reflexos na vida do artista, no caso na minha vida, pois aprofundando-se nesse contexto foi possível se ter uma nova perspectiva sobre a vida dentro do contexto da pós-modernidade e sobre a arte contemporânea atual. Muito obrigado.